Gravando? Acho que eu não ouvi dizendo que tá gravando. Vocês ouviram? Ai, porque Tá sim. sim, professor. Então eu tenho essa mania de tentar explicar as coisas da forma mais completa e fidedigna e transdisciplinar que eu posso. E isso às vezes atrapalha quando a gente tenta ser mais objetivo. Mas é porque eu realmente acredito que a gente precisa voltar um pouquinho para entender o que está acontecendo agora. Então, eu queria primeiro dizer o seguinte: no final da Segunda Guerra Mundial, houve um tipo de proliferação de, vamos chamar genericamente de networks de governança internacional, e essas networks elas foram é, especialmente estruturadas enquanto organizações interestatais pelas quais os estados, através de seus governos, se reuniam e faziam daquele ambiente institucional um espaço de negociação, de normatização, de solução de controvérsias, de proposição de novos arranjos. E a gente aprende muito com análise econômica do direito que, dependendo do tipo de norma que você cria, você gera diferentes tipos de resultados econômicos para diferentes atores. Então, cada tipo de lei, contrato, tratado, costume, ele gera consequências econômicas diferenciadas para aqueles que são direto ou indiretamente destinatários dessas normas. As networks de governança internacional que foram criadas no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, elas promoveram um tipo de é, mais do que economia, um paradigma de política econômica em que o Estado seguia uma eu queria falar ideologia, mas eu não quero melindrar ninguém. Uma filosofia econômica baseada numa ideia de que quanto mais liberdade o capital tem, mais eficiente é a alocação de recursos no mercado. E que o mercado é que é o mais eficiente mecanismos de alocação de recursos e quanto mais liberdade o mercado tiver, mais riqueza será gerada. Não se pergunta para quem essa riqueza vai ser gerada. Para aí o argumento, porque ela é gerada para uma minoria tão ínfima que você pode questionar se está sendo gerada mesmo ou se está sendo distribuída, né? Redistribuída. Ô Samuel, quando você tiver a chance, bota aquela lista de presença no chat, tá? Porque é, quem é meu aluno, eu acho que eu já recebo direitinho, mas se tiver gente, a gente convidou tantas pessoas de fora, sabe? Às vezes tem gente que pode não estar no. Bom, essa lógica, simplificando, é a ideia de que mercado é bom, Estado é ruim, mais mercado, mais liberdade, menos Estado, menos regulamentação, menos restrição, menos fiscalização, menos controle judicial. E esse paradigma foi
internalizado em várias instituições de governança econômica internacional, como, por exemplo, o Sistema de Comércio Internacional baseado no GATT, que é um acordo chamado Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que depois virou a Organização Mundial do Comércio, sobre essa premissa de que reduzir as barreiras ao comércio é uma coisa positiva, porque gera eh o aumento da geração de riqueza. Não fala para quem que aumenta a geração de riqueza, mas gera o aumento da geração de riqueza, portanto, os estados deveriam procurar políticas de liberalização da sua economia, abrindo seus mercados para eh eh, o ingresso de produtos e produtores e concorrentes estrangeiros, que se estão vindo para cá é porque são mais eficientes e competitivos do que nós e no médio e longo prazo, significa que a abertura dos mercados para os estrangeiros vai significar que naqueles setores em que eles são mais eficientes do que nós, eles vão ganhar os nossos mercados e nós vamos perder essa capacidade de atuação nesses nichos que a gente antes tinha alguma eh, possibilidade de participação, ainda que limitada. Bom, é importante ressaltar que, às vezes, isso é ruim para o produtor nacional, ser exposto a uma concorrência externa mais eficiente do que nós mesmos. Por outro lado, é bom para o consumidor, que consegue consumir produtos mais baratos do que ele conseguiria consumir, porque esses produtos são feitos em países que têm vantagens comparativas ou empresas que têm economia em escala, o que faz muita diferença. A adoção de medidas como o imposto de importação é o tipo de ferramenta universal que é usada para proteger a indústria nacional a economia nacional da concorrência, dos agentes econômicos estrangeiros. Por exemplo, neste momento agora, um país que se diz o campeão da liberdade, o promotor do liberalismo, aquele que faz com que todos os outros se sintam compelidos a abrir os seus mercados, sob pressão e ameaça de sanção, ele está impondo sanções, na forma de imposto de 100% de importação sobre carro elétrico chinês, Estados Unidos e Canadá. Então, nesse tipo de estratégia, demonstrando que essa ferramenta é uma ferramenta de política econômica nacional, de promoção da indústria nacional, em proteção da concorrência feita por empresas estrangeiras. Quem proclama, quem pressiona, quem quer a liberalização do outro país é aquele que é forte, competitivo, aquele que tem um bom preço, aquele que tem uma economia em escala, aquele que consegue fazer com que o seu produto chegue lá no outro país mais barato do que o próprio outro país consegue fazer. E que só não consegue vender mais barato lá quando o Estado de lá intervém e interpõe barreiras tarifárias. Então, pressionar pela liberalização é uma agenda, é uma demanda. Deixa eu ver vocês aqui, que eu estou sem. Hein, Beatriz, tá boa? Cadê? Eu quero ver vocês. Hein, Alessandra, Letícia, Luísa, Rita. Temos duas Ritas aqui, duas Júlias, né? Duas Maria Eduarda. Nossa, que maravilha, né? A gente tem. Eu tenho gêmeas também. A gente tem as gêmeas da nomenclatura aí. O, pode. Olha só, gente, vocês não acreditam quem está entrando. Peraí, permiti. Sabe quem está entrando agora? O meu irmão, o João. Ei, João, você tá bom? Olha só. Eu, eu gosto tanto dessas matérias, eu tenho tanta vontade de compartilhar isso com todo mundo, que eu chamei o meu irmão, né? E
apesar de não ser da área, sempre me puxa conversa para falar sobre essas questões. Tá bom, João? Às vezes ele me pergunta coisa que Tudo eu tenho jóia, boa vontade de tarde. responder com áudio de 1 hora e meia. E aí eu não consigo responder rápido. Aí eu falei, eu vou chamar ele para o próximo encontro, que aí eu vou poder responder as coisas que ele perguntou do jeito que ele merece. Estou falando aqui, João, o tanto que eu dou resposta longa para os negócios, e por enquanto eu estou só falando mal do sistema de governança internacional que foi criado no contexto dos países capitalistas ricos terem conseguido infiltrar nas networks de governança internacional essa mentalidade do liberalismo, que é bom para quem é forte e é ruim para quem é fraco, porque quem é fraco, ao abaixar aquilo que pode lhe proteger da concorrência internacional, ao reduzir as barreiras tarifárias ou não tarifárias, ele acaba se expondo seu mercado, expondo a sua produção a uma concorrência que não aguenta, e no médio prazo ela acaba sendo expelida desse mercado e acaba ficando concentrada apenas naquilo que ela realmente é muito boa, e aí aquilo que ela é muito boa, ela consegue outros mercados. Mas essa tendência de especialização naquilo que você é melhor do que os outros é uma tendência perigosa, porque a gente às vezes acha que as coisas são tipo naturais, dadas, sei lá, estabelecidas por Deus, a natureza, né? João, você acha que era previsível que o Japão ia ser uma potência econômica 50 anos atrás, ou que a China ia ser potência tecnológica? Essas coisas não são dadas, elas são construídas, né? E a gente não precisa aceitar só porque algum teórico famoso falou lá no século XVIII que a gente tem que especializar em fazer, sei lá, café e cana-de-açúcar, que a gente não possa tentar enveredar por outros lados que possam ter maior valor agregado. Bom, É verdade. não é? O sistema econômico internacional foi, no contexto da Segunda Guerra Mundial, de uma maneira, eu não queria dizer autoritária, mas é porque naquele momento ninguém tinha qualquer condição de impor outra coisa. Em 1944, Estados Unidos ainda não tinha acabado a guerra. Aí, Júlia, Laura, Maria Eduarda, Jéssica, Isadora, Estados Unidos faz uma grande conferência em Bretton Woods, nos Estados Unidos, é uma estação de esqui, e vai toda a intelectualidade econômica, todo mundo de mais importante, o Keynes vai lá, o Brasil, todo mundo está lá, e eles estão discutindo como reabrir o mercado, porque no contexto das guerras, muitos países acabaram fechando o seu mercado por questões de necessidade estratégica de garantir a sobrevivência da economia. E uma prática muito comum era a desvalorização cambial de maneira predatória, é o nome que se diz. Quando você desvaloriza artificialmente a sua moeda, você faz com que as suas exportações fiquem para os outros mais baratas e as importações fiquem para nós mais caras. Então, a política de desvalorizar a moeda, ela tem um impacto sobre o balanço comercial, sobre o tanto que a gente exporta e o tanto que a gente importa. Geralmente, com isso, né, a gente exporta mais e importa menos, o que gera um saldo positivo, que é visto por muita gente como algo importante. Esse, esse sistema em que você é capaz de mudar o valor da sua moeda prejudicava a economia internacional, e aí Estados Unidos e os países reunidos em Bretton Woods decidiram estabelecer um, um, um parâmetro. Ô, João, como é que chama aquele negócio que você põe, tipo, para ver se a superfície tá plana, um líquidozinho que tem uma bolha, e aí se a bolha for para um lado é porque está inclinado. Você sabe o nome disso? É, Você sabe, é o pessoal? nível, né? A gente chama de nível, né? É o Régua nível, de isso. neve, né? É um negocinho de água que tem uma bolha. Aí você põe na É, superfície. Se a bolha for para um lado, é porque aquilo não tá plano. Qual é normal que chama, né? Qual seria o normal do sistema monetário internacional? Um padrão estabelecido em Bretton Woods, chamado padrão ouro-dólar, pelo qual se estabelecia de maneira fixa que 1 onça de ouro
equivaleria a $35 e $35 a 1 onça de ouro, e o Tesouro Americano ia ser o garantidor dessa conversibilidade. E a partir daí, cada país estabeleceria, Lavínia, a sua moeda, o valor da sua moeda, com base no tanto de ouro ou de dólar que esse país tivesse. Essa sistemática foi imposta e avisada em Bretton Woods. O pessoal fala que foi não foi discutida. Tinha outras propostas, os americanos chegaram assim, pessoal, muito bonito esse negócio aí, cesta de moeda e tal. Ok, parabéns, você fez um trabalho lindo, mas deixa eu contar aqui para vocês como é que vai ser. Vai ser assim, ponto, e acabou. E aí a Inglaterra deixa de ser o país da moeda de padrão de comércio internacional e passa a ser os Estados Unidos com o dólar, até o momento que foi interessante para eles fazerem isso. Então, eles têm o dólar como referência internacional vinculado ao ouro. Lembrando que muitos países, naquele momento, haviam depositado o seu ouro soberano na guarda do governo dos Estados Unidos para fins de segurança. Às vezes, os países não conseguem reaver esse ouro, tá? Então, se você é um presidente de um país sul-americano que acabou de mandar o ouro sólido que você tinha para ser guardado na Inglaterra, seu trouxa, preste atenção no que está acontecendo nos países ao redor. Pergunta para a Venezuela se ela acha que foi uma boa ideia ela ter feito isso. Tem coisas que acontecem na sociedade internacional, ô Priscila, que eu não falo porque eu acho que vocês vão achar que eu sou o cara da teoria conspiratória, que eu sou doido, que eu sou exagerado, que eu fico falando maluquice e tudo, mas assim, que eu fico doido para provar, sabe? Ô, João, eu queria fazer uma coisa tipo um OnlyFans, assim, acadêmico, sabe? Para botar as teorias conspiratórias que todo mundo. Tem, tem um percentual de pessoas que gosta de ver se a sua ideia é maluca ou se tem respaldo, mas esse aí eu não posso, né, usar assim oficialmente o nome UFOP e tudo, né? E é claro que não ia dar para explicar, mas que eu tenho vontade de fazer só para contar a teoria, né? O que é E as difícil pessoas entender é por não que acreditam. colocar o seu ouro em outro país como se o outro país fosse mais seguro do que seu próprio território, né? Você tem que desconfiar muito dos seus colegas, seus compatriotas, né? E confiar muito nos outros, né? Bom, então, pessoal, o Fundo Monetário Internacional foi estabelecido para garantir estabilidade do sistema monetário internacional. E o Fundo Monetário Internacional funcionaria assim: se um país passar por uma crise econômica pela qual ele possa ter a tentação de desvalorizar a sua moeda para ter vantagens no balanço cambial, que vá desestabilizar o sistema monetário, porque aí um outro país vai querer fazer a mesma coisa e tal. Então, o fundo ele emprestaria recursos para o país não fazer isso e, em troca, fazer um acerto da sua política econômica para que esse problema que resultou essa situação seja resolvido. E o mantra teórico, epistemológico, dogmático, religioso do Fundo Monetário Internacional era o liberalismo. Tem uma expressão que ficou famosa que é o consenso de Washington, que, em síntese, é isso: menos Estado, mais mercado é bom. Privatiza tudo, desconstitucionaliza, desregulamenta, deixa o mercado vir resolver tudo, porque o mercado é o melhor, é a panaceia para todos, faz tudo funcionar melhor. O mercado. Essa narrativa foi vendida quase que como uma verdade, especialmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E muitos países entraram de cabeça nessa ilusão e se submeteram a riscos ao se engajar nos mercados que foram causadores de muitas crises em vários países. No material que eu estou preparando, eu vou fazer o relatório para vocês. E essas várias crises eram resolvidas por aqueles que seguiam o FMI
com mais liberalização, o que deixava os países mais vulneráveis para futuras crises. O Banco Mundial, que foi um órgão criado a partir do BID, que é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, também foi um banco que não era para ajudar no sistema monetário, mas que era para emprestar dinheiro para países fazerem projetos no contexto da descolonização, no contexto da reconstrução da Europa e tal. A parte da Europa foi substituída muito pelo Plano Marshall, e aí o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento ficou muito ligado aos países pobres, aos países superexplorados, né? Subdesenvolvidos, como eles gostam de nos chamar. Esse banco, apesar de não ter exigências tão macropolíticas como o FMI para conceder o dinheiro, ele também tinha esse mesmo sistema de crenças, assim, de financiar estruturas ligadas à maneira pela qual o país pode se inserir no sistema internacional a serviço de de um mercado transnacional e não das necessidades locais. O que se financiava era o que ajudava o mundo econômico a explorar melhor os recursos que a gente poderia oferecer, e não necessariamente o nosso desenvolvimento em si. E, especialmente a partir do fim da Guerra Fria, houve um encantamento com a ideia de globalização, da queda das barreiras, com a integração em vários níveis, com a transnacionalização dos mercados, com a mundialização da cultura, etc. Isso pareceu, como foi dito, é a única alternativa. E aí o Fukuyama escreveu um livro, um artigo muito famoso, né? O Fim da História, que agora a história vai ser todo mundo democraciazinha, liberalzinha, formalzinha, capitalistazinha, e vai ser tudo uma coisa. E uma capacidade do sistema financeiro capturar os legisladores, os governantes, os criadores de normas no mundo inteiro, de forma a propiciar um quadro jurídico em que eles poderiam fazer operações extremamente volumosas, extremamente arriscadas, não sendo responsável pelas consequências que poderiam vir a ter terceiros, se esses riscos nesse cassino financeiro fossem realizados e o prejuízo viesse. Então, a gente vai ter uma série de crises econômicas internacionais que vão demonstrar, para quem não está com os olhos voluntariamente fechados, que esse mecanismo de liberalização total, de livre fluxo dos capitais, de não regulamentação, de pode fazer o que você quiser, mercado é o melhor, tudo, Estado é ruim, governo é ruim, política é ruim, ele está contribuindo para um empobrecimento geral, está contribuindo para a concentração absurda de renda, para a concentração de grupos econômicos, acabando com a concorrência, aumentando a produtividade e mantendo a mesma remuneração de maneiras assim muito, muito incompatíveis. E quando as crises vêm, é o resto de Estado que sobra. Quem é que vai salvar aquelas grandes empresas que são, abre aspas, too big to fail, né? Grande demais para falir? É o Estado que vai salvar o mercado financeiro, é o Estado que vai salvar os bancos. O Estado que eu falo é o dinheiro que eu e você pagamos, né? O João paga imposto, eu pago imposto, vocês pagam imposto, e esse dinheiro, na hora que o cassino do capitalismo dá lucro, o lucro é privado. Na hora que ele dá prejuízo, o prejuízo é socializado. E socializado em parte porque quem tem o poder de tomar decisões se sente muitas vezes
capturado por aqueles que ajudaram a contribuir com a sua campanha, aqueles que ajudaram a contribuir com a sua eleição, aqueles que te deram votos, e tudo isso faz com que o sistema seja muito problemático, muito difícil de resolver. Então, nós temos situações calamitosas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático, do ponto de vista humanitário, o tanto de gente que está sendo morta, que está sendo retirada das suas casas, que está sofrendo privação de água, de comida, de saúde, o tanto de gente que está sendo assassinada em guerras que a gente às vezes não sabe nem que estão acontecendo. Está tendo tanto problema, e assim, quando você para um minutinho, por exemplo, para ver o debate presidencial no contexto dos Estados Unidos. O Trump teve a cara de pau de dizer que a Kamala Harris, era vice do Biden e agora vai ser a candidata, que ela é comunista. Ô, gente, comunista, meu Deus. Se a Kamala for comunista, o nível do debate político e o papel da mídia nesse debate, o papel é muito digno de atenção. Por isso que nós aqui na academia, João, nós temos que ter uma responsabilidade de tentar fazer uma análise um pouco mais profunda, porque os erros, vou falar assim, são colossais, são absurdos. Eu não vou falar de manipulação, mas aqui, tecnicamente, errado, incompleto, impreciso, parcial, omisso. Nós estamos montando, João, o Observatório de Narrativas sobre Direito Internacional, que é exatamente para a gente tentar monitorar, mapear e identificar quem está falando o quê, porque tem hora que parece muito coordenado as ações e omissões, as narrativas, as verbalizações, tem hora que é tão próximo que a gente fica até meio desconfiado. Bom, aí o que eu quero dizer, enquanto esse mundo, vou chamar ocidental, passa por um ciclo de crises em que, por um lado, você tem dados de riqueza absurdos, como nos Estados Unidos, por outro lado, você vê as pessoas, dívida das famílias na casa dos trilhões, dívida de cartão de crédito, trilhão, dívida com coisa educacional. Tá tanta gente falindo, tanta gente quebrada, tanta gente morando nos carros, morando nas ruas, tanta gente que não tem alternativa na vida a não ser tentar distrair um pouco com aqueles, como é que chama? Eu não sei o nome, analgésico, né? Que virou uma pandemia. Parece, você vê cenas dos Estados Unidos, parece Walking Dead, assim, um filme de zumbi. Tem um lugar que está infraestrutura caindo aos pedaços, educação péssima, saúde, o povo é atropelado lá, na hora fala assim, nossa, vamos levar para o hospital, a pessoa levanta, não, tá tudo bem, porque a conta é tão alta que o povo prefere sair sangrando do que ter que pagar o... Então, assim, o trem tá tão feio lá, e as assimetrias de prioridades com relação ao dinheiro que é gasto, por exemplo, o que se gastou com a Ucrânia, com Israel, dentro dos Estados Unidos, em detrimento do próprio povo americano, é um sinal de que, sabe, o governo não é do povo, entendeu? O legislador não é do povo. Quem decide a alocação de recursos não é. Isso não é democrático, sacou? Então, uma formalidade assim de democracia, mas não é uma democracia. E essa network controla outras networks e instrumentalizam elas a fim de atender aos seus objetivos estratégicos. Por exemplo, em 2003, o governo dos Estados Unidos ele fez de tudo para convencer o mundo de que o Iraque produzia armas de destruição em massa que, primeiro, se fossem disponibilizados para órgãos tipo Al-Qaeda, poderiam gerar ataques terroristas ainda mais terríveis do que o que foi o 11 de setembro. Portanto,
se é legítimo derrubar o governo do Iraque para evitar que isso venha acontecer. É uma argumentação tão furada, tão ridícula, tão patética, tão forjada, tão, sabe, está querendo enganar quem? A ONU não comprou essa briga e os Estados Unidos, com meia dúzia de puxa-saco, invadiram o Iraque, mataram no mínimo 400 mil pessoas sob falsa premissa de que havia armas lá que não tinha. Às vezes eu se empolgo, João, aí nem sei mais o que, que eu tava, por que, que eu cheguei nesse assunto. Cheguei para falar o seguinte, que na votação que ia ter no Conselho de Segurança, a ministra das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, ela falou, eu não estou falando que ela falou secretamente, não, ela falou em público, ela falou assim, o FMI não vai emprestar dinheiro para quem não apoiar os Estados Unidos nessa causa. O FMI é para ser um órgão independente e não um órgão membro de um país. Na hora que ela fala isso, com toda franqueza, assim, ela não está nem escondendo que este órgão que se propõe ser um órgão internacional, no fundo, é uma ferramenta de política externa dos Estados Unidos que agride os inimigos, ajuda os amigos, entendeu? E perpetua um sistema de parasitismo que é terrível e que já está visto, provado, demonstrado, sabe? É, é difícil a gente ter que argumentar. Os próprios funcionários do FMI, em relatório, eles reconheceram que o consenso de Washington, a ortodoxia neoliberal, foi um erro que fez muito mal para muitos países. Eles reconhecem. Aí os caras aqui, liberalzinho de minha tigela, ficam falando coisa que os próprios caras lá já reconheceram. O Banco Mundial também com déficit de esses grupos G7, tudo com uma visão muito limitada dos interesses do mundo a partir dos interesses dos acionistas. Hoje tem uma estatística que parece clichê, Laura, mas ela é tão mais próxima da realidade que assusta. É o 1% contra os 99%. Tem uma galera que acha que está mais perto do 1% do que dos outros 98%. Vamos botar as planilhas aí comparando, porque, sabe, a diferença é muito grande. Então, assim, existe uma sistemática que não tem sido boa para os países em desenvolvimento, que tem restringido a capacidade, o potencial que eles têm de crescer, que tem exigido deles sacrifícios muito complicados, vulnerabilizando a sua própria soberania, se tornando cada vez mais vulneráveis a golpes de Estado, mudança de regime, guerra civil, revolução, separação. E isso não está funcionando. Para não dizer dos atos diretos, e aí a Carlete está aí, talvez, ela pode nos ajudar a falar sobre o tanto de situação em que governos, ou Estados Unidos, ou da Europa, em algum momento da União Soviética também, mas isso já foi na época da Guerra Fria, tentava comprar um líder com propostas que seriam mais interessantes para os de fora do que para o seu próprio povo. Se não conseguisse, tentava eliminar ele da vida política. Se não conseguisse, matava ele, derrubava o avião, dava um jeito. Se não conseguisse, dava um golpe de Estado para mudar o governo todo. Se não conseguisse, invadir o país. Se não... Foram tantos casos, tantas vezes, de tanta intervenção na soberania dos outros países, violando os princípios básicos do direito internacional, como soberania, não intervenção, autodeterminação dos povos. Se um povo decide que quer ter um governo X, Y, Z, ele tem esse direito. Não adianta o outro país querer vir e falar, não, mas Z não pode, porque Z é comunista. Velho, cada um decide o seu futuro, né? Às vezes a gente decide os negócios e se arrepende, aprende com isso, depois decide diferente, mas não dá para ser
um tipo de governo que transcende a própria estrutura governamental de um país se enrosca em outras estruturas de network de governança internacional e projeta sobre eles um tipo de poder que afeta os outros países. Vocês não acreditam no tanto de sanções. Ô, gente, não já era para vocês terem me chamado a atenção, não? Acho que já era, hein? Eu pedi aqui para me falar quando que eu tiver meu tempo, né? Mas eu já estou entrando também. Eu queria dizer o seguinte: tem mecanismos de controle sobre as relações econômicas internacionais. Tem um que chama SWIFT. SWIFT. Deixa eu escrever aqui. SWIFT. E do ponto de vista assim da articulação. Ô Samuel, bota um link aí do SWIFT pro pessoal. É, é o canal, um dos, por onde passa as informações e a comunicação de pagamento internacional. Aí, esse pagamento, em geral, feito em dólar, né? Porque esse era o padrão, ouro-dólar. E esse canal ele estava sendo utilizado de maneira muito mesquinha pelos Estados Unidos, com a subserviência dos países, por exemplo, da Europa, que tem sido surpreendentemente vassalos voluntários e gente, Estados Unidos destruiu o encanamento lá de gás que vinha, gás barato da Rússia. A Alemanha não deu conta de reclamar nada. Cadê aquela Alemanha poderosa que a gente conhecia? Cadê aquele país tão importante? Cadê aquela potência industrial? Os caras estão pagando um preço terrível por isso. Eles não tiveram coragem de, né? Essas coisas me deixam muito intrigado. Eu fico achando que deve ter alguma coisa contra os políticos ou contra o país, sei lá, porque não é crível para mim que vai acontecer um negócio desse e ninguém vai fazer nada. Mas fica usando o SWIFT como se fosse, ô Rita, uma maneira de excluir um país das transações internacionais. Ah, eu estou com raiva da Rússia, então eu vou excluir a Rússia do SWIFT. Ah, eu estou com raiva do Irã, vou excluir o Irã do SWIFT. Estou com raiva da China, vou dificultar o acesso de empresas que comerciam com a China e assim por diante. Bom, foram tantas sanções, foram tantas arbitrariedades, foi tanta instrumentalização dessas networks internacionais em prol de interesses, eu vou falar assim, de atores transnacionais, especialmente empresas transnacionais, mas vamos ser mais claros. Mais especificamente, eu estou falando dos acionistas dessas empresas, o que é 0,001% das pessoas ganhando um pouquinho mais às custas de milhões ou bilhões de pessoas que são afetadas por isso. E, eu tenho momentos assim que, como professor, eu fico preocupado de deixar claro o que eu estou dizendo do ponto de vista de uma fundamentação científica acadêmica e o que eu penso do ponto de vista de uma pessoa que tem direito à sua interpretação política, né, sobre as coisas. O meu parâmetro de análise, e eu quero ser muito claro com vocês com relação a isso, para que vocês possam me julgar, é o seguinte: eu acho que existe riqueza no mundo suficiente para que não tivesse tanta gente em situação tão miserável. E se a gente se organizasse um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, já dava para a gente salvar muitas pessoas e melhorar a vida de muitas pessoas. Uma vez, uma vez, oh Amanda, eu vi aqui no Belo Horizonte, aqui tem vários pequenos bloquinhos de carnaval, sabe? E gostoso, porque eles são realmente pequenos, e aí fica aquela coisa bem. Não tem aquela vibe do, sei lá, 1 milhão de pessoas no show do Chiclete com Banana, sabe? Não, é super temático. Aí tinha uma faixa escrita assim:
Se a gente se organizar, dá para todo mundo pegar alguém, né? Eu achei assim, tão, tão uma iniciativa de governança social, né? Eu votava para vereador em quem tiver escrito, que eu achei tão. Meu ponto de vista é que na economia dá para a gente fazer de um jeito menos escroto, em que menos pessoas sofram tanto. E por causa disso, eu concordo que as consequências econômicas dessas políticas econômicas impostas por esses órgãos, juntamente com práticas ilícitas que violam o direito internacional de várias maneiras, na OMC, no FMI e outras coisas, são medidas que desencorajam a participação de países que percebem que eles podem ser alvejados com muita facilidade, na medida em que eles estão monetariamente expostos ao dólar, que eles estão financeiramente expostos ao FMI, ao Banco Mundial, que eles precisam do SWIFT, que eles precisam não ser boicotado por países importantes que podem casuisticamente mudar de ideia se vão fazer ou não vão fazer comércio com você, dependendo do que você pensa, do que você faz na política externa. Gente, política é uma coisa, direito é outra. A gente pode até romper relações diplomáticas com o país, mas os tratados em vigor ainda são válidos, vigentes e eficazes. A gente não é porque eu estou de mal porque você não apoiou a Ucrânia contra a Rússia. Isso não dá o direito de você fazer com que as obrigações que você assumiu perante os outros em tratados internacionais sejam suspensas por conta disso. Há um abuso de sanções. Então, esses vários fatores, a falta de representatividade no Conselho de Segurança de países que se tornaram países muito importantes e que, no entanto, não têm poder de veto, a falta de representatividade no FMI, que rejeita, que resiste, que não aceita mudanças. O FMI é um órgão que tem um sistema de tomada de decisão super bem construído, em que, para que você tenha um quórum de deliberação, de decisão, por exemplo, para emprestar dinheiro para um país, você tem que ter, tipo, 85% do capital votante, vamos dizer, 85%. Aí, tem um país, eu deixo vocês adivinharem qual que é o país, que tem 16% do capital votante. Então, esse é o que tem mais. Então, se esse país não votar a favor, o Fundo Monetário Internacional como um todo não tem quórum para decidir fazer algo. Isso é um absurdo, porque a gente não pode pensar que esse órgão é um órgão sujeito a um país. Até o Conselho de Segurança tem 5 países com poder de veto, o FMI tem um, Estados Unidos. Não aceitam mudar. Então, vários países que vêm crescendo ao longo das últimas décadas, especialmente aqueles países que foram mais precavidos com relação a esse oba-oba, a essa empolgação, essa narrativa ideológica da inevitabilidade da globalização liberal, de que não existe alternativa a não ser o liberalismo, privatiza tudo, desregulamenta tudo, deixa tudo na mão do mercado, que o mercado sabe o que faz. Gente, que mercado? Você tem uma empresa, por exemplo, que é uma sociedade por ações, e ela tem uma responsabilidade para com o seu acionista de fazer o possível para aumentar o valor das ações. Ela tem um compromisso com o acionista, ok, ela não tem compromisso com o povo, stakeholders, como está na moda falar agora. Então, por exemplo, a Argentina tinha uma empresa de petróleo importante que abastecia o país. Aí, no auge dessa coisa neoliberal que teve, privatizou e vendeu quase de graça, né, essas empresas. Aí, a que comprou essa empresa argentina, algum tempo depois, decidiu que não era lucrativo produzir combustível na Argentina. E aí fechou a fábrica. E aí a Argentina ficou sem produção, apesar de ter uma fábrica lá. Isso é um exemplo dentro de milhões que há um conflito de interesses entre quem está defendendo o lucro da empresa e quem está querendo o benefício da comunidade. Então, nesse contexto, essas políticas
elas foram muito negativas para os países que entraram nela. Por outro lado, os países que mantiveram um papel mais atuante para o Estado, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para um ator muito importante chamado Elias Jabor. Nós temos que trazer, Samuel, o Elias Jabor aqui na UFOP para falar para nós sobre projetamento. Projetamento. Vamos ver o que está acontecendo na China, como é que a China, tão grande, consegue crescer tanto há tanto tempo. Como é que a China consegue tirar 1 bilhão de pessoas de uma situação de pobreza e passa todo mundo a ser consumidor? Como é que a China consegue produzir tanta riqueza? Então, a mentalidade é diferente. A ideia de que você fica subordinando o Estado ou o governo aos interesses do mercado que está atuando ali, na China é o contrário. A China ela vai privilegiar o interesse público sobre o lucro privado. E percebendo as deficiências das organizações internacionais, especialmente dessa dinâmica econômica, esses países foram criando os excluídos, os explorados, os sancionados, os cancelados, os malvados, os que a mídia chama de ditadores. Eles foram. O clube dos excluídos foi ficando tão grande que virou um clube legal. E esses países foram percebendo que eles tinham uma coisa em comum, que era a vulnerabilidade, a exclusão dessas networks de Bretton Woods para frente, essa dependência do dólar. Ô, gente, vou contar uma notinha de rodapé sobre o dólar. Era uma vez um sistema ouro-dólar, baseado no acordo de Bretton Woods, que garantia a conversibilidade em 1 onça de ouro. Pessoal, olha para mim, quanto pesa 1 onça de ouro? E posta aí no chat. Eu sempre confundo. Eu não sei quantos gramas é. 1 onça de ouro por $35, $35 por 1 onça de ouro. Esse foi o acordo. E era fixo, o que é uma coisa meio engraçada. Você tabelar o preço do ouro não é uma coisa muito trivial, entendeu? Não é muito. Não faz muito sentido, mas naquele contexto geopolítico faria sentido para atender essa demanda de fazer o dólar virar moeda de referência internacional. Teve um momento em que os Estados Unidos também fez um acordo com as principais potências árabes, as monarquias absolutistas árabes, que eles deveriam criticar, porque eles falam que critica quem não é democrático e tudo, mas a monarquia que apoia os Estados Unidos está ok. 2 pesos, 2 medidas, ok. Garantindo que eles dariam apoio militar para garantir que essas famílias reais, que não são dos grupos étnicos dominantes nos países, se mantivessem no poder com o apoio dos Estados Unidos, somente se eles se comprometessem a vender petróleo para todo mundo em dólar. Então, o petrodólar foi um esquema que deu para os Estados Unidos muita segurança de que o mundo precisaria de dólar. O FMI usa dólar, todo mundo usa, ok. Aí, esses países, acreditando na palavra dos Estados Unidos, fizeram investimentos. A França, do Charles de Gaulle, ela sempre teve uma desconfiança com relação aos Estados Unidos e a história provou que ele estava certo. Aí tem uma história que eu acho que é um pouco de uma anedota, mas que tem alguma coisa de verdade, alguma coisa de exagero, mas eu vou contar para vocês porque a gente tem que se divertir também quando dá, né? É o Clown World. Como tinha essa promessa de trocar ouro por dólar, dólar por ouro nessa proporção, diz a lenda que o de Gaulle, que era o presidente da França, ele encheu um navio de guerra de dólar e mandou para os Estados Unidos para falar, olha, então tá, eu quero tudo isso aqui em ouro, já que está valendo, eu não quero mais esse papel seu não, eu prefiro ficar com ouro mesmo, obrigado, valeu, né? E aí o governo americano decidiu que não ia fazer isso e decidiu unilateralmente suspender a sua obrigação de conversão de ouro em dólar naquela proporção. Ou seja, ele se saiu-se si próprio da obrigação que ele havia assumido-se a si próprio de fazer essa conversão pelo sistema monetário internacional. E aí o mundo passou a viver um negócio chamado não sistema. O dólar americano ele não tem um lastro, ele é impresso
sem ter uma contrapartida. É um país que tem uma dívida de 34 trilhões e uma dívida que aumenta 1 trilhão a cada 4 meses, eu acho, um negócio assim. O que salva muito os Estados Unidos era eles venderem título da dívida pública americana para países que pagavam em dólar por esse papel e tinham uma promessa de remuneração. E esses países estão cada vez menos céticos, mais céticos com relação à confiança que eles podem ter num país que unilateralmente decide punir os outros. Por exemplo, vamos confiscar o ouro da Rússia, vamos confiscar os bens da Rússia, porque nós estamos de malzinho da Rússia. Isso gera a insegurança de que um pedacinho de papel que diz que o governo vai te pagar, isso aqui pode não ser nada, né, de seguro para quem está botando tanto dinheiro. Então, há uma preocupação crescente com a dependência do ouro. Um senador americano falou categoricamente, depois que o Lula falou que a gente deveria pensar em usar nossas próprias moedas. Por que precisa do dólar? O Lula perguntou. É um negócio que é mais difícil explicar por que tem que usar do que explicar que não precisa. E aí o senador americano falou assim, se a gente quiser sancionar o Brasil e eles estiverem usando outra coisa além do dólar, a gente não vai ter como sancionar o Brasil. Aí ele cita o exemplo do Brasil, dando razão para o Lula querer que a gente dependa menos do dólar. Então, novas networks de governança vão sendo desenvolvidas muito em função da insuficiência, da ineficiência, da inefetividade dessas que já foram feitas, que são boas para quem? Para aqueles que estão lá no topo da pirâmide, no 0,01%. Então, teve um investidor de mercado financeiro, Jim O'Neill, que lá nos anos 80, mais ou menos, ele percebeu que tinha alguns países que eram muito grandes e que eram considerados, naquele momento, países ainda pobres, em desenvolvimento, terceiro mundo, aquela palhaçada toda, mas que os investidores deveriam ficar de olho neles. Era o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Aí ele chamou, né, BRIC. E por uma série de razões ligadas a como que as crises econômicas exigiram maior articulação diplomática entre os países, como os países emergentes foram aqueles que tiveram condições de segurar o tranco, porque seus estados não haviam liberalizado tanto quanto os outros quando vieram as crises de 2008 e as seguintes, como foram os países, especialmente a China e a Índia, né? Cujo crescimento permitiu ao mundo não cair numa situação pior ainda, esses países começaram a perceber que não estava valendo a pena depender apenas desse sistema e que, sem querer derrubar este, é possível criar outros. Sem querer rejeitar, sem querer sair, sem querer romper, sem querer brigar, a gente pode criar outras networks de governança. Aí Brasil, Rússia, Índia e China começaram a se aproximar do ponto de vista presidencial, encontro de ministros, numa articulação que não é a articulação padrão que a gente estuda no direito internacional. Não era para criar uma coisa tipo uma organização internacional como, sei lá, OEA, União Africana. Não era para criar uma coisa tipo uma OTAN, uma coisa militarística. Não era para criar uma coisa tipo OPEP. Não era para criar um bloco de integração como o Mercosul, União Europeia. Não era para ter esse tipo de estrutura baseada em um tipo de objetivo de interação. Era uma coisa de cooperação muito mais aberta, fluida, muito mais solta, muito mais livre, muito mais honesta, muito mais equilibrada, que exigia muito pouco de cada um e oferecia muito de potencial. Então,
os países do BRICS foram se articulando cada vez mais, não é para criar uma área de livre comércio, uma moeda, essas coisas não é, foram para se proteger, para se entender, para se articular de maneira, aí veio, né, no encontro aqui no Brasil, 2014, a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que foi um marco interessantíssimo, interessantíssimo no mundo, porque é um banco que escapa da mentalidade do jogo político, do tipo de critério, de valor, do, dos defeitos daquelas organizações do padrão Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. O novo Banco de Desenvolvimento foi a coisa mais sólida que foi criada no BRICS. A gente fala BRICS, BRICS é uma coisa é tão vago, é tão tão diluído assim que não sabe se chama de aliança, de parceria, de grupo, de rede. O sólido é quem tem CNPJ, vamos dizer assim, é o novo Banco de Desenvolvimento, que está tendo um papel incrível e que nós, Samuel, nós, ou Amanda, Rita, Luísa, hein, João, precisamos entender melhor como funciona para que a gente possa se beneficiar das possibilidades que ele oferece. O novo Banco de Desenvolvimento, inclusive, financia entidades subnacionais. Tem vários projetos no Brasil que são aprovados e financiados pelo NDB e que não é o governo brasileiro, sabe? Pode ser a prefeitura de Ouro Preto, pode ser uma fundação que pega. Por exemplo, o BDMG tem recursos junto ao NDB, entendeu? Como é que a gente aprende a captação de recursos nesse tipo de organismo de uma maneira que compreenda a metodologia, o paradigma, os documentos, os critérios, os indicadores, o que eles estão querendo, o que mudou, o que é diferente, o que é específico. Nós temos que curricularizar isso, pessoal. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no FOP, para que não seja apenas uma conversa política sobre a importância do BRICS enquanto articulação. Veja, eles desenvolveram um novo mecanismo de pagamento que faz com que o SWIFT não seja necessário. O mundo inteiro está de olho nesse mecanismo, porque ficar, Rita, dependendo do SWIFT, é você ter que puxar o saco dos Estados Unidos todo dia. E se o seu povo eleger um cara que não é puxar saco dos Estados Unidos, você está sofrendo o risco do seu comércio ser afetado. Isso não está certo, velho. Não está certo. Então, você tem um tipo de fundo de emergência ligado ao BRICS, ao NDB, que ele vai emprestar dinheiro para um país que passar por dificuldade e não vai fazer que nem o FMI, falar assim, ó, tem que privatizar tudo, desmantela o setor de proteção do sei o quê, privatiza isso, desregulamenta aquilo. Não vai fazer isso como pré-requisito, tá? Essa postura de não usar essas networks como ferramentas de dominação, e talvez vocês achem que eu estou sendo ingênuo e tudo, eu estou estudando isso há bastante tempo e eu consigo comparar as diferenças. Veja, tipo, fala-se muito de uma armadilha da dívida chinesa, compara as taxas de juros de quando a China empresta dinheiro para algum país africano com qualquer outro. É ridícula a diferença. Quem fala isso tem que se olhar no espelho e pensar bem no que ele está realmente defendendo. Quando você percebe o tipo de integração física através de pontes, através de portos, através de internet, através de gasoduto, através de estrada, através de ferrovia, né? Que está sendo desenvolvido na iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road, a nova Rota da Seda, como o pessoal gosta de chamar, a gente percebe que são propostas construtivas, que deixam um legado sólido. Vai ficar a ponte lá, vai ficar a escola lá, vai ficar a estrada lá. É diferente de chegar um governo e falar assim, você pode comprar esse papel aqui,
que você vai ganhar muito dinheiro. Isso aqui é melhor do que... Velho, vender título de dívida podre é o pior negócio. Aí a China fala: não, eu não quero papel, eu quero é construção das coisas. Então, eu quero é ouro que tem valor sólido, eu quero é fazer algo que não seja como um monte de cinzas, como foi a crise econômica de 2008, com os derivativos. Os caras não conseguiam nem calcular o tamanho do buraco negro, mas era no mínimo US$ 1 trilhão, 1 trilhão que evaporou, ninguém sabe. E quem foi responsável por esse problema não foi punido, e o povo todo se empobreceu, e o processo de solução desse problema gerou inflação de preço no mundo inteiro, especialmente de alimento, o que é a parte mais vulnerável da sobrevivência, da subsistência, da dignidade humana. Então, assim, para salvar os acionistas dos bancos, nós vamos aumentar o preço do arroz do cara que está no limite da conta do arroz. Então, tem dois processos acontecendo, e eu queria que vocês fossem capazes de correlacioná-los. Um deles tem a ver com o evidente declínio da hegemonia dos Estados Unidos por meio do sistema econômico baseado no dólar, do controle do FMI, controle do comércio internacional, controle dos bancos, do SWIFT, as multinacionais super brother, né? Todo mundo legalzinho. Tá? Esse mecanismo, ele cria crises que ele mesmo não consegue resolver, e ele precisa dos outros para resolver. A China salvou em 2008, ele precisa de alguém para pagar o pato. Os que podem pagar o pato não estão muito afim de ficar mais nesse papel. Os países em desenvolvimento, por exemplo, eles também não estão querendo comprar título da dívida pública americana. Esse período agora é um período em que eles estão com US$ 1 trilhão a mais do que eles queriam estar, porque ninguém quis comprar título da dívida pública americana. 1 trilhão no caixa, doido para ser escoado, porque ninguém quer, ninguém acredita. Gente, 34 trilhões. Quando um país deve 34 trilhões e o que ele tem é uma impressora de dinheiro que não diz nada assim de correspondente, nem o petróleo, que agora os árabes também estão desvinculando, o mundo está se desvinculando do dólar por conta do sistema que foi criado pelo BRICS. Então, a iniciativa Cinturão em Rota, por exemplo, ela tenta resolver os conflitos que tem entre as diversas partes nas regiões por onde vão passar os seus projetos, para que todo mundo seja incorporado, todo mundo pare de brigar, ninguém queira sabotar o projeto, ninguém queira usar terrorismo, fazendo alianças que ninguém acreditava. Vou dar um exemplo: árabes e persas. Quando os chineses fazem esses grupos, não só se reaproximarem, mas todo mundo entrar no BRICS com a Etiópia. Gente, aí tem uma perspectiva muito importante, que é teoria dos jogos. Tem uma maneira de enxergar certas relações complexas que envolvem um tipo de jogo no qual um ganha e o outro perde. Para que um ganhe, o outro perde. Futebol, né? O Galo ganhou, o São Paulo perdeu. O tanto que um ganha, o tanto que o outro perde. Não tem como os dois ganhar. Esse winner takes all é um padrão que fortalece muito a dominação, a exploração, a concorrência, a competição, a sabotagem, a animosidade, a disputa. E tem jogos que são interpretados como win-win situations, jogos de ganha-ganha, quer dizer, ganha mais quando participa do jogo do que quando está sozinho, ou seja, cooperar no jogo é uma vantagem. E você não quer ganhar sobre o outro, você não quer ganhar o que é do outro, você quer que junto com o outro, vocês dois construam algo que é mais
para mim e para você. Win-win. Essa é a maneira como a China está tentando explicar que nós não estamos preocupados em derrubar os Estados Unidos enquanto hegemona, para nós virar. Nós estamos preocupados em projetos que todo mundo sai ganhando, que dê para a gente fazer a nossa rota da seda sem encher o saco de ninguém, que a gente pare de ficar provocando conflitos artificiais só para poder manter um poder sobre os dois lados, coisa que já foi feita há 250 anos e ninguém aguenta mais, e todo mundo tá entendendo que a gente pare de ficar sabotando os governos que não são alinhados ideologicamente, economicamente, financeiramente com essa hegemonia decadente, porque o que tem de proposta de golpe de Estado através das revoluções coloridas, inclusive no Brasil, o Brasil é um país que não escapa da mira de quem quer dar um golpe de Estado aqui, porque quando a gente tem aqui alguém que defende os interesses nossos em detrimento do 0,0,1% de acionista de empresa, vem alguém aqui, é preso, dá um golpe, mata, morre, revolução, golpista e tudo mais. Então, o que acontece no Brasil é um reflexo do que acontece também no mundo. A gente tem que ficar atento e perceber que, por exemplo, a participação do Brasil na nova Rota da Seda é uma das coisas mais importantes que vai acontecer com a gente, porque vai nos articular com todo um mundo propositivo, construtivo, em que a questão não é o conflito, é a cooperação. A questão não é a gente sabotar os outros, é a gente não ser sabotado pelos outros, não sermos vulnerabilizados pelos sistemas econômicos que nós não tivemos tanto poder de determinar como que eles funcionariam e que fomos meio que obrigados a participar dele do jeito que foi e que nos trouxe um custo, que nos gerou um preço. E última mensagem, que eu sei que agora vocês têm outras coisas, eu quero deixar um tempinho para perguntas. As networks de governança internacional são construídas, constituídas, negociadas, barganhadas. Elas surgem de propostas, de ideias, de projetos. Projetos como que vocês podem ter. O sistema de troca comercial internacional sem usar o dólar é um sistema que o Brasil começou a propor com a Venezuela, com a Argentina, no contexto do Mercosul. 14 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, eu tive uma orientanda que foi fazer o TCC dela sobre isso. Esse projeto o Lula levou para o BRICS e depois acabou acontecendo. O que eu quero dizer é que não precisamos aceitar que as coisas são do jeito que são e são imutáveis. É difícil mudar elas. Mas se a gente aceitar que a gente não tem nenhuma chance de tentar alguma coisa, então vamos para uma outra área que a gente não tem que refletir sobre esse problema, porque a minha eu tenho um otimismo até perigoso, mas eu acredito que pode ser melhor. Mas eu acredito que para que seja melhor, a gente que tem menos recursos tem que ter mais disposição, mais inteligência, mais marvadeza, porque não é fácil competir com interesses tão ricos, tão organizados e que têm o poder, por exemplo, de silenciar quem não fala aquilo que é a narrativa oficial e deixando assim as pessoas desinformadas, mal informadas e às vezes com raiva da pessoa errada, né? A gente fica com raiva do colega que está tão lascado como nós e não percebe que nós tudo estamos num sistema em que pouquíssimos ganham, né? E muitos se sacrificam. Então, depois essa conversa fiada toda, eu, eu queria muito saber se vocês queriam participar de alguma maneira, se tem alguma coisa que eu poderia explicar mais, se faltou alguma coisa. Na aula passada foi tão legal o que vocês falaram. Fico querendo ouvi-los. Alguém tem algum comentário? Todo mundo assinou a lista de presença?
Então assina, Priscila. Você quer ela de novo? Você consegue. Precisa postar. Ah, tá. Deixa eu. Acho que eu consigo copiá-la aqui, peraí. Pessoal, muito obrigado pela paciência que vocês estão tendo comigo, viu? Com relação à organização das coisas lá no Moodle. E saibam que todo mundo vai ter oportunidade para fazer tudo, não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certinho, viu? Muito obrigado a todos. Então eu vou me despedindo de vocês, vou parar a gravação, mas eu sigo aqui até. Às vezes tem gente que quer perguntar sozinho, entendeu?